e tirar dúvidas. Então isso tudo, a facilidade que a tecnologia hoje coloca à nossa disposição é muito grande, né? Então tudo é viável. Hoje, quando você fala, não é viável isso, tudo é viável. Técnicas do curso de formação. Então nós vamos estudar dois grupos de técnicas. O grupo de técnicas que nós vamos estudar o imóvel, residencial e comercial, como por exemplo, o Feng Shui tradicional. Dentro do Feng Shui tradicional nós vamos estudar 4 grandes técnicas para avaliação, diagnóstico e prognóstico. A partir do diagnóstico, o que nós poderemos fazer para que a gente possa criar um imóvel com uma boa qualidade de vida. Aquele imóvel que a gente possa chegar dentro de casa, sentir bem, sentir confortável, dormir, ter bons sonos, não ter pesadelo. Eu tenho clientes que me chamaram para fazer Feng Shui e que tinham um belo imóvel e falavam que ficava andando na rua porque não se sentia bem quando ia para casa. Então fica rodando dentro da cidade, rodando, ia na casa de um, ia no bar, ia no outro, para poder voltar para casa só na hora de dormir, porque se sentia muito mal no imóvel. Pensou? Isso é um grupo, são dezenas de pessoas que eu tive esse acesso, e não é imóvel que era barraco, não, gente, imóvel de mansão. Eu tive uma primeira cliente que eu fiquei apavorado, a casa dela era uma mansão. E quando eu cheguei lá para fazer o trabalho, ela falou assim, eu rodo na rua e para depois voltar para casa, porque eu sei que quando eu chego em casa, eu me sinto mal, eu tenho depressão, eu fico doente, eu não consigo dormir, e quando eu estou na rua eu me sinto bem. Então, quer dizer, o imóvel é o nosso domínio que vai ditar a regra da nossa vida. Que nós vamos ter boa fortuna, nós vamos ter uma boa qualidade de vida, ou nós temos infortúnio, ou nós temos problemas. Então existem 4 grandes métodos que a gente pode analisar um imóvel e definir cada área dos 45 graus dos pontos cardeais e subpontos desse imóvel. O que é bom para quê? É bom para saúde, é bom para dinheiro, é bom para relacionamento, é bom para prosperidade como um todo. Ou pode gerar infortúnio, pode gerar tipos de doença, acidente, roubo, assassinatos. Então o imóvel é a base de todo o nosso sistema. Então se você quer ter um bom equilíbrio, você quer ter qualidade de vida, tem que trabalhar o imóvel. E nós vamos utilizar aqui dentro desse curso de formação os 4 grandes métodos de Feng Shui que nós utilizamos para um diagnóstico e prognóstico do imóvel. Como trabalhar aquele imóvel? Como trabalhar esse imóvel para que você possa ter um bom equilíbrio? Você se sinta bem e ele te traga prosperidade, saúde, bem-estar, qualidade de vida. Depois nós temos, na área pessoal, nós temos várias técnicas para estudarmos, para identificar e a gente poder entender quem somos nós, a nossa essência pura, o conjunto de energia responsável pela nossa personalidade, ser forte ou fraco, pela nossa potencialidade de realização de conquistas, resultados ou dos infortúnios. Então nós vamos estudar técnica a técnica. A primeira é a medicina tradicional chinesa. Nós não vamos formar em medicina tradicional chinesa. Nós vamos ter toda a base da medicina tradicional chinesa, o suficiente para que a gente possa entender quais são os nossos órgãos, quais são as nossas vísceras, dentro do princípio do sistema binário, do Yang, do Yin, o que você tem excesso de Yang, tem excesso de Yin, as correntes energéticas dentro do nosso organismo, como funciona, o que você tem em excesso, que você está em falta, e como você trabalhar o seu equilíbrio. Então é importantíssimo o entendimento da base da medicina para fazer um bom Feng Shui. Se você não tem uma boa base da medicina tradicional chinesa, você não vai conseguir fazer um bom Feng Shui no imóvel, porque você não vai entender como que aquela pessoa vai reagir para cada objeto, ou para cada situação energética, ou daquele cenário energético daquele imóvel vai influenciar na vida da pessoa. Então vai depender da medicina tradicional chinesa.
para você entender o indivíduo. Depois nós vamos estudar o I Ching. O I Ching, aqui no Ocidente, nós conhecemos o I Ching mais como o oráculo. Mas ele é um grande método do Feng Shui, no sistema da Gua, no sistema Kemen-Yujá. É tudo trabalhado com o I Ching. Para definir a personalidade de uma pessoa, nós utilizamos o I Ching. Para entender a essência de uma pessoa, nós estudamos o I Ching. Para que a gente entenda o balanço atômico de uma pessoa, nós temos que ter o entendimento do I Ching e os 4 pilares que nós estudamos na medicina chinesa ou dentro do próprio Feng Shui, que a gente chama 4 pilares. Então você pega os 4 pilares, pega a medicina chinesa e aí junto com o I Ching você vai entender o equilíbrio da essência pura daquela pessoa. No momento que ela vê o mundo, cortou o cordão umbilical, então ela passa a viver em função desse conjunto de energia, porque nós passamos a viver em função do tempo. E aí nós vamos viver em função dos corpos celestes. E nós vamos então entender quem é você, qual é a tua essência pura, a partir da sua essência, como que os corpos celestes vai interferir na sua vida. Como por exemplo, o sol, né? Tem gente que pode ficar no sol, outras não pode. O sol traz vitamina, fica morena, outros fica meia hora, pega um câncer de pele. Então a intensidade dessa energia, dessas fontes energéticas são importantíssimas na nossa vida, que você tem aparelhos para medir a intensidade dessas energias, isso é totalmente viável. Nós vamos falar da Zhuangzi. Zhuangzi é a astrologia tradicional chinesa. Existem várias astrologias tradicionais chinesas. A Zhuangzi é a mais completa das astrologias. É que nós vamos utilizarmos para fazer diagnóstico, é para avaliar os seus melhores 10 anos, os seus piores 10 anos, é entender o momento das suas conquistas, das suas realizações, no momento das suas perdas, como é que você vai trabalhar a sua vida como um todo. Porque no momento que você cortou o cordão umbilical, veio o mundo, você viveu em função do tempo. Então você vive em função dos corpos celestes. E o Zhuangzi trabalha com estrelas, né? Aí as pessoas falam, mas estrelas, isso interfere na nossa vida? Nós sabemos que existem aparelhos que os astrônomos fazem, o pessoal da NASA sabe, que existem estrelas que é 1000 vezes maior do que o Sol, que a temperatura do Sol é 300 graus Celsius, tem estrela que é 3000 graus Celsius. Então, nós estamos falando de algo concreto, energias concretas. E como a Terra está girando dentro de um sistema planetário, então uma hora vai estar mais próximo de uma determinada energia, outra hora vai estar mais distante. Quando você está mais próximo de uma fonte energética, a intensidade da energia vai ser maior, vai interferir na vida dessa pessoa. E quando está mais distante, a interferência é menor. Então nós vamos entender todos esses ciclos energéticos que nós temos domínio aqui no Ocidente, as estações do ano, fase da Lua, dia e noite, e dentro do Feng Shui nós estudamos muito mais ciclos energéticos. Então nós temos muita facilidade de fazer mais previsões do que apenas com 3 ciclos energéticos. Depois nós vamos estudar a cor, cromoterapia. Todo objeto, nós vivemos em função de 5 objetos principais, que é a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. Todos esses elementos têm uma energia de qualidade e intensidade. E que nós vivemos 24 horas em função desses 5 elementos, que nós vamos estudar lá dentro do ciclo construtivo e do ciclo destrutivo. Esses elementos, nós temos cores. As cores têm a característica energética com os respectivos elementos, como por exemplo, a cor azul, a cor preta, com o elemento água, a cor verde com o elemento madeira, a cor vermelha com o elemento fogo, a cor amarela com o elemento terra, a cor branca com o elemento metal. Então, essas cores têm a mesma característica energética dos respectivos elementos, que também tem a mesma característica das energias dos pontos cardeais e subpontos, dos planetas, das estrelas.
né? Como por exemplo o Sol tem a característica do elemento fogo, a Lua do elemento água, não é? Então todos esses elementos, eles têm uma característica, e essas cores, nós vivemos 24 horas sobre a influência dessas cores. Então vai ser, ou querendo ou não querendo, nós vamos estar sobre a influência dessas cores. E se você tem o domínio de quais são as cores que são adequadas para cada momento da sua vida, você pode trabalhar com a cromoterapia 24 horas na utilização da sua cor diária. Às vezes você vai lá e faz uma sessão de cromoterapia, e aí você se equilibrou muito bem, e chegou em casa, foi usar a cor vermelha, e você não pode chegar perto da cor vermelha. E aí? Você gerou todo o desequilíbrio, não adiantou você fazer aquela cromoterapia. Então o ideal é você fazer uma sessão de cromoterapia e utilizar a cor correta. Se você faz uma cromoterapia com um profissional que tem o domínio das características das cores, para entender como essa cor está influenciando na sua vida, e aí você faz uma boa sessão de cromoterapia e passa a usar a cor correta, ora, você vai ter um excelente bem-estar, uma boa qualidade de vida. Por quê? Esse excesso dessa cor não vai nunca ter excesso se você estiver usando a cor correta. Agora, se você não estiver usando a cor correta, aí vai gerar problemas. Tá ok? Então, tudo isso é possível a gente desenvolver e buscar o caminho ideal.